Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence aí o Cruzeiro por 1-0 aí com um gol de falta de Davi Luiz. Uma malandragem do jogador, porém, né, o Marlon, lateral esquerdo, aí tentou adivinhar o que o zagueiro do Flamengo iria fazer na cobrança de falta, que acabou se ferrando. E ainda bem que o Davi Luiz foi malandro e acabou fazendo o gol, né? Flamengo com um time misto barra totalmente reserva, teoricamente, conseguiu um excelente resultado. O desempenho foi ótimo, na medida do possível ali, foi ótimo. Pra mim, o melhor jogador do Flamengo foi o Alcaraz. Pra mim, se destacou muito, ganhou chances de estar entre os titulares, possivelmente, durante a final de domingo, né? Ou entrar no segundo tempo. Provavelmente deve entrar aí. Bruno Henrique, a situação que aconteceu ontem da acusação, sei lá o que, eu acho que não afetou, ele fez um bom desempenho. E agora o Flamengo volta a dormir no G4 aí, e agora é foco 100% na final de domingo às 4 horas da tarde, diante do Galo, né? Então é isso aí, deixe seu like, Mengão fez o seu papel, jogando com um time misto barra totalmente reserva, venceu, e o que importa, né? Desempenho, junto com o resultado, deu vitória do Mengão. Deixe seu like e tamo junto aí na Sul. Um pouco que vamos falar desses dois jogos, o Flamengo deu uma boa resposta ao que fez o Internacional na terça-feira, né? Conquistando pontos importantes, se mantendo no G4, olhando para o Campeonato Brasileiro também com seriedade para garantir uma vaga na Libertadores, caso não venha pela Copa do Brasil, e vai motivado para esse jogo do fim de semana com uma vantagem muito boa. O Cruzeiro vai tentando também pensar nas duas competições, mas aí está mais tranquilo na tabela, e o Atlético joga todas as suas fichas das Copas, né? Porque vai ficando distante da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, perdendo para o Lanterna Atlético Goianiense, o time já declarado, né, rebaixado à Série B. Muito bem, os dois times, né, Flamengo e Atlético Mineiro, poupando jogadores, exatamente pensando na Copa do Brasil. Mas falando em Brasileirão, a classificação tá assim. Põe na tela para a gente acompanhar juntos, rodada 32 do Brasileirão. Então o Botafogo abriu vantagem para cima do Palmeiras, abriu 6 pontos, 67-61. Botafogo que bateu o Vasco, o Palmeiras que perdeu para o Corinthians. Aí Fortaleza venceu 60, o Flamengo venceu, foi a 58 pontos então nesta quarta-feira. Internacional 56, São Paulo 54, são os 6 primeiros. E aí veja a diferença que existe entre sexto e sétimo, que é o Bahia. Bahia está com 46 pontos, essa turma aí toda perdeu, né? O Cruzeiro, então, perdeu, o Vasco e o Atlético Mineiro. Então, temos aí do 7º ao 10º, todos perderam nesta rodada, 46-41 pontos. Aí, virando a página, 39 tem o Grêmio, Vitória 38, a mesma pontuação do Corinthians. Os dois respiram um pouco acima da zona do rebaixamento. A briga está mais séria agora com Fluminense 37, Criciúma 37, Bragantino 35. Na zona do rebaixamento mesmo, no Z4 estão Atlético Paranaense com 34, mas com 31 jogos. O Juventude com 34 também, o Cuiabá 28 e o Atlético Goianiense, o Lanterninha, foi a 25 com a vitória sobre o Atlético Mineiro. Bom, então vamos lá. Graças ao show do Bruno Mars, que foi no Mineirão ontem, ou ainda naquele processo de arrumar, limpar a casa, o jogo foi no Independência. E vamos ver como foi, então, a vitória do Flamengo fora de casa. Essa cobrança de falta, malandragem, olha lá, o Davi Luiz chamou a atenção, o juiz já tinha apitado, aí o Davi Luiz cobra, se aproveitando que o Marlon dá um pulo para a esquerda. Então o Davi Luiz fez o único gol do jogo aos 7 minutos do segundo tempo. Vamos ver de novo, ó. Fica aquela conversa, não, tá no lugar certo, não tá. O Marlon, ele até conversa com a nossa Vitória Leite, a gente vai mostrar mais adiante. Ele pula porque ele imaginou que o Davi Luiz fosse cobrar por fora. E isso não aconteceu. E ele aproveitou exatamente o pulo do Marlon para chutar ali. E não deu para o Cássio pegar. Então, 1-0 para o Flamengo. Posse de bola muito maior do Cruzeiro. Muito maior não, um pouco maior, né? 52% contra 48%. Foi bem maior no segundo tempo, né? Em função do resultado do jogo. O Cruzeiro tentando buscar o empate. Aumentou a posse de bola no Cruzeiro no segundo tempo. Finalizações 15-10, também vale para isso. O Cruzeiro passou a finalizar mais depois do gol. Certas 5-2. Ações na área rival 18-14. E tivemos
um cartão vermelho para o Alan. Bem no finalzinho do jogo, o jogador do Flamengo teve, a gente até vai mostrar já, foi o segundo amarelo e ele acabou expulso. O Flamengo teve ainda um gol anulado, a gente mostra já. O time do Flamengo, mesmo com tantos desfalques, né, ou jogadores poupados, Elton, craques, jogadores importantes do time, né? O Gabigol, o Arrascaeta, o Alexandre acabou entrando, né? Mas o Wesley, lateral direito, enfim. O Gerson, com um time bem mesclado, um time bem misto, faz mais uma boa apresentação, né? O time B do Flamengo, o mesclado, fez boas apresentações ao longo desse campeonato. Foi mais uma, né? Foi mais uma. Eu acho que essa especificamente, olhando para o adversário, né, o finalista de Sul-Americana, Flamengo jogando fora de casa, vindo de uma vitória contra o Atlético pela Copa do Brasil, olhando ainda para o Campeonato Brasileiro com prioridade, né, dá para dividir, né, as atenções com a própria Copa do Brasil, e essa vantagem no jogo de ida permite também que o time tenha essa tranquilidade, poupando alguns jogadores e outros sendo poupados forçadamente, né, por conta de lesões. O departamento médico do Flamengo também anda um pouco cheio. E foi um time que manteve a identidade. Eu acho que a principal questão é essa, Edu. É um novo trabalho do Felipe Luiz, né, um treinador que está começando a sua carreira, recém-nascido por futebol profissional, e tem essa missão também de encontrar uma identidade para essa equipe do Flamengo. E esses jogos são bem interessantes para a gente observar isso, porque ele abre mão, aí por conta, logicamente, de uma final de Copa, ele abre mão da equipe titular, e é nessa equipe alternativa que a gente consegue encontrar realmente ideias do técnico. E foi o que aconteceu. O Flamengo no primeiro tempo, tendo a bola no campo de ataque, fazendo marcação-pressão, o Cruzeiro não conseguia sair bem do seu campo de defesa, e o Felipe Luiz sabia, né, que precisava fazer isso. O time do Fernando Diniz, que todo mundo conhece, né, de jogar, e os jogadores até falaram, né, durante a semana, falaram no intervalo, inclusive, sobre essa proposta, né, de o time ter mais a bola. Então, se o Cruzeiro tem mais a bola, o Cruzeiro tenta roubar essa bola na origem, né, que é no sistema defensivo adversário, né? O Flamengo conseguiu fazer isso, né, com o Felipe Luiz. É claro que chegou ao gol numa bola parada, né, depois também de um jogo no primeiro tempo de poucos espaços. A gente está vendo aí o gol de muita esperteza, né, do Davi Luiz, né? A cobrança de falta já tinha sido autorizada, ele reclamou da barreira, a barreira abriu, ele bateu justamente no espaço onde existia ali a possibilidade de vencer o Cássio, e o Flamengo acabou fazendo 1-0. Uma formação, né, com dois laterais com muita liberdade para atacarem, né? De um lado Varela, do outro Ayrton Lucas, e aí a vocação dos dois realmente é ofensiva. O meio-campo mais protegido com o Pulgar e o Alan, e aí nesse caso, né, ficou com um a menos, mas não impactou tanto na reta final do jogo, apesar da pressão do Cruzeiro. O Gonçalo Plata, né, que é um jogador que consegue funcionar como meio armador e também ajuda na marcação. Aí você tem o Alcaraz, o Matheus Gonçalves e o Bruno Henrique jogando como referência. Aí uma herança do Tite, né? O Tite já utilizou o Bruno Henrique como um atacante de referência, o único, né, no ataque. O Felipe Luiz consegue também beber um pouco dessa água, e ele já falou outras vezes, né, que o Flamengo não tem terra arrasada, dá para se aproveitar muito do que Tite deixou. Ele trabalhou com o Tite na seleção, inclusive. Então, ele conseguiu aproveitar isso muito bem, e o Flamengo fez um jogo muito equilibrado, ao contrário do Cruzeiro, que o Diniz tentou jogar no 4-4-2, tentou ter mais a bola, tentou tirar os espaços do Flamengo quando não tinha bola, faltou um pouco mais de contundência quando tinha bola no ataque, né? O Caio Jorge, mais uma vez, tendo aí um jogo irregular, foi importante na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro oscila bastante. Matheus Pereira muito marcado, né? Muitas vezes tendo que jogar um pouco mais recuado para tentar fazer o time trabalhar essa bola no meio. Depois passou a jogar como segundo atacante, sentiu dificuldades de passar pelo sistema defensivo do Flamengo, e o Cruzeiro acaba sendo derrotado em casa. O Cruzeiro tem a prioridade, logicamente, na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro tem chances de chegar à Libertadores pelo Brasileiro, matematicamente tem, mas tem uma partida agora contra o Racing que pode mudar toda essa história, né? Conquistar um título e, de quebra, ir para a próxima Libertadores.
O Flamengo também tem essa possibilidade, tem mais um jogo, né? Tá igual o Cruzeiro, só que a vantagem é que o Flamengo tem 2 gols na frente para jogar no domingo. Mas mesmo assim faz um campeonato brasileiro olhando para o G4. E esse resultado foi importantíssimo para isso, Edu. Pois é, tem até uma dúvida, o Everton Araújo, ele sai jogando contra o Atlético, né? O Pulgar jogou o primeiro tempo, o Everton Araújo jogou o segundo. Não sei qual vai ser o volante usado pelo Felipe Luiz. A gente vai ver, vamos ver até se ele fala na coletiva. O Everton entrou no intervalo, né? Pois é, trocou um pelo outro. Cada um jogou meio tempo, né? Vamos ver se ele vai mais na experiência do Eric, né? Ou na juventude do Everton Araújo. Mas teve a substituição do Matheus Pereira. E vamos ouvir o Fernando Diniz, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro no comando do Cruzeiro. Ele está falando... Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Flamengo vence aí o Cruzeiro aí por 1-0, né? Poderia ter sido 2, aquele gol aí do Alcaraz, né? Que jogou bem, para mim foi o melhor jogador do Flamengo. O cara, a cada jogo, está evoluindo, né? Foi uma ótima partida do Flamengo. Primeiro tempo aí o Cruzeiro começou melhor, ainda no primeiro tempo o Flamengo tomou a rédea da partida e terminou o primeiro tempo bem melhor do que o Cruzeiro. E no segundo tempo o jogo foi mais disputado do que jogado. Depois do Flamengo, já após fazer o gol, né, de falta, de muita malandragem de Davi Luiz e uma infelicidade do Marlon, que tentou adivinhar o que o jogador iria fazer, né? Ele próprio falou que pensou que o Davi Luiz ia bater por fora da barreira, por isso que ele deu esse passo atrás. Então, acho que o Davi Luiz foi muito esperto. Esse lance me lembrou muito aquele do Liverpool e Barcelona, né? Na casa do Liverpool, do Arnold, né? Que é aquela jogada que ele pensou que ia bater, mas bateu e o cara fez o 4-0 lá e teve aquela reviravolta gigantesca, né? Após o 3-0 no Camp Nou. Então, mais ou menos me lembrou esse lance aí, mas é aquilo. Uma vitória importante de um time misto / totalmente reserva, que entrou em campo aí. O Flamengo jogou bem, performou bem. Agora é esperar domingo agora, né? Que acho que alguns jogadores que, na minha opinião, ganharam minutagem e se destacaram, já visando já a final aí. Como o Matheus Gonçalves fez uma boa partida, Alcaraz principalmente, e Bruno Henrique, com essa situação que ele teve aí da investigação, na minha opinião, não afetou ele, jogou muito bem o primeiro tempo, o segundo tempo nem tanto. Mas quem? O Alexandre no segundo tempo, o Ayrton Lucas jogou um futebol razoável, para mim, na minha opinião, e o sistema defensivo do Flamengo não comprometeu, né? O Cruzeiro teve algumas chances, sim, de fazer gol, principalmente aquele chute de fora da área do Boreal, acho que Boreal, sei lá o quê. Ele finalizou, o Rossi rebateu, acabou espalmando por dentro da área, e o Caio Jorge, no rebote, ele acabou chutando torto, né, e jogando para fora, ainda bem. Tirando isso, acho que eu não vi o Cruzeiro ameaçando tanto, né? O meu maior medo era, né, que o Flamengo jogando bem, com o placar a seu favor, levasse empate. Esse era o meu maior medo, né? Mas graças a Deus conseguiu. Voltamos pro G4 e agora é pensar na final, né? Então, deixe seu like. O time reserva / misto / reserva completamente ganhou. O que importa, né? Desempenho com resultado excelente. Tamo junto, nossa.